você está estudando nessa unidade, as ações de farmacovigilância estão diretamente ligadas às atribuições da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A agência é responsável pelo registro de medicamentos, pela autorização de funcionamento de laboratórios farmacêuticos, pela regulação de ensaios clínicos e de preços. Neste vídeo, vamos acompanhar uma conversa entre a professora Silvana Nair Leite e a farmacêutica Maria Eugênia Cury, atual chefe do NUVIG, Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Notificação em Vigilância Sanitária da Anvisa, e conhecer um pouco mais sobre a criação e a estruturação da farmacovigilância no Brasil. A farmacovigilância hoje no Brasil, ela se caracteriza dentro de uma das áreas que trabalha com a Vigipós, né, junto com as outras áreas como a tecnovigilância, hemovigilância, mas a farmacovigilância ela se caracteriza então como essa ação que o Estado, né, então na verdade é assim, o Estado tem um compromisso de não só registrar o produto, mas acompanhar a sua utilização. Então, a farmacovigilância se comporta como uma espécie de um sistema dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, onde nós temos organizado uma área de farmacovigilância na Anvisa, né, uma área onde ela congrega uma série de técnicos e experts, são os técnicos da Anvisa, especialistas em vigilância sanitária, que se organizam para avaliar o banco de dados que nós temos à disposição. Aí eu acho que já é importante a gente já falar, ela se organiza de forma que você tem uma estrutura para dar conta de um pessoal que é capaz de avaliar as reações adversas. Nós temos capilaridade disso nos estados e nos municípios, na medida em que também as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais podem e devem estar sempre se organizando para acompanhar uma ação de farmacovigilância no nível dos seus estados e dos seus municípios. Nós também temos organizado alguns centros regionais de farmacovigilância, que já são centros mais organizados. A gente tem centros na Bahia, tem centros em São Paulo, Ceará se caracteriza. Esses centros podem tanto estar vinculados a uma secretaria de saúde, na própria vigilância sanitária, como podem ser os centros de uma universidade, né? E que inclusive também tem experts que podem estar desenvolvendo ações. Entre outras atribuições, a farmacêutica Maria Eugênia Cury é responsável pela coordenação da rede brasileira de hospitais Sentinela, 208 hospitais de ensino ou de alta complexidade que atuam como observatório do desempenho e da segurança de produtos de saúde, entre eles os medicamentos usados com regularidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona a questão da notificação voluntária e que importância tem a notificação de todos os casos, mesmo os suspeitos, mesmo os não graves. Perfeito, Silvana, acho que você toca num assunto que eu acho que é da maior importância. Com certeza que nós não podemos, nós sentados aqui nesse ambiente da Anvisa, não podemos saber o que está acontecendo na prática, né? A gente conhece o perfil de segurança do que foi depositado no registro do produto. Quem é que sabe o que está acontecendo? Quem convive com as pessoas que tomam medicamento são os profissionais de saúde, são os serviços. Portanto, notificar uma reação adversa é uma tarefa fundamental para que a gente possa fazer com que esse monitoramento seja efetivo. Então, a notificação é o primeiro passo e é o mais importante, porque notificar significa eu dar conhecimento para uma área competente que vai poder trabalhar com aquele dado. Você citou uma coisa assim, é importante notificar tudo, qualquer reação adversa? Com certeza. A notificação ela é importante, porque nós precisamos conhecer o perfil com que esse produto, o medicamento se comporta, o perfil de comportamento dele. Então, toda e qualquer notificação passa a ter uma importância significativa. Todos os profissionais de saúde, quando a gente diz que ela é espontânea, né, existiu durante muito tempo uma controvérsia entre qual é o melhor resultado, a espontânea ou a obrigatória, né? A espontânea para os profissionais de saúde é a que dá melhor resultado, né? É lógico, porque você dificilmente consegue, tem que ser uma obrigação dele enquanto profissional, mas na hora que você desagrega essa questão da notificação de uma sanção sanitária,
né? Tira desse foco, você contribui para que as pessoas compreendam que aquela notificação dele contribui para um processo maior e não vai ser algo que vai se voltar contra ele porque o indivíduo que usou o medicamento teve uma reação adversa. Essa notificação, ela é voluntária para os profissionais de saúde de forma geral e ela independe do profissional de saúde saber se realmente é do medicamento ou não. Com certeza, né? É suspeita. Nós notificamos suspeita. O profissional não precisa ter certeza de que aquele processo foi. Não. E quando ele tem dúvida, na dúvida, ele sempre deve notificar. Toda vez que ele tiver uma dúvida, olha, será que foi o medicamento? Surgiu essa suspeita, é um indicativo de que ele deve notificar. Por quê? Porque toda vez que ele suspeita, né, significa que você está levantando a possibilidade que entre vários elementos que possam ter provocado aquela situação do paciente, o medicamento pode ser um dos fatores envolvidos. Qual é a perspectiva assim como a Rede Sentinela, que é uma rede organizada, com olhos treinados, né, nos hospitais, de outros serviços de saúde, a própria rede básica, incorporar mais fortemente essa responsabilidade? A portaria 1660, ela de uma certa forma, ela já implementa e diz que os serviços estruturados no Sistema Único de Saúde, né, eles são serviços que têm que ter o olhar da Vigipós, né? Então, de uma certa forma, né, está estabelecido na portaria. Está estabelecido na portaria. Agora, o que nós imaginamos é o seguinte, que nós precisamos cada vez mais estimular essas questões, né? Porque elas por si só, muitas vezes, espontaneamente, elas não acontecem. Então, quando a gente estimula num plano nacional, num plano municipal de saúde, de uma vigilância, essa vigilância local, por exemplo, ela pode ser a agregadora e a estimuladora de que serviços locais possam servir para aquela vigilância local, ser um sentinela, porque precisa avaliar um determinado produto naquela região. Isso, ela pode fazer isso individualmente, não precisa necessariamente da Anvisa ter todos os processos nesse sentido. É a gente criando essa cultura, que eu acho que é importante, né? Uma outra coisa, por exemplo, se a gente lembrar das farmácias notificadoras, Silvana, né? As farmácias notificadoras, elas também entraram numa estratégia pouco diferente da Rede Sentinela, mas que seriam o quê? Que a gente pudesse ter uma rede, farmácias, aí não é uma rede, porque aí cada farmácia individualmente, cujo profissional farmacêutico lá, que é o técnico responsável pela farmácia, o profissional responsável, ele recebe um treinamento específico para o olhar da farmacovigilância, para essa sensibilização, ele se cadastra no Notivisa e a farmácia passa a ter um status de farmácia notificadora, inclusive porque você já tem alguém ali com um treinamento, um olhar para aquilo e pode receber da população usuária daquela farmácia as notificações. A nossa ideia é que a gente avance no processo das farmácias notificadoras, que hoje elas dependem muito do quê? De você ter um município, aquela farmácia querer ser notificadora, a vigilância sanitária tem que ter uma estratégia conjunta entre a vigilância sanitária, o conselho de farmácia que está envolvido nesse projeto e as farmácias.